Saímos agora passando a palavra para a irmã missionária Gina, a qual estará trazendo a mensagem do Senhor para os nossos corações. Saúde a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estarmos aqui de novo, estar aqui na igreja. E é um privilégio estar com o povo de Deus. Nós nos sentimos honrados, felizes pelo chamado do Senhor. Pela oportunidade que Ele nos dá de virmos à sua casa para adorar. Nós estávamos cantando ali que agradecemos pela chuva que cai. E ali na hora que estava cantando, meu coração foi todo lá para aquele povo lá nas Filipinas. Quando nós podemos agradecer a Deus por todas as bênçãos, o desafio que é para os cristãos ali naquela localidade estarem sendo agradecidos a Deus pela chuva que cai. Então nós devemos lembrar dessas coisas que afetam os nossos irmãos. Mas no meio de tudo isso tem muitas histórias que provavelmente virão, muitos testemunhos. Então nós devemos ser gratos realmente a Deus. Nós temos sido muito abençoados, protegidos por Deus nessa terra. E às vezes por nós termos tanto, nós não atentamos para a gratidão de uma forma plena. E agradecer a Deus por todas as coisas no momento da calamidade é um desafio muito grande. Então que nós possamos nesse dia, depois de cantar esse obrigado Senhor, que nós possamos realmente pensar sobre a nossa gratidão diante do Senhor. Amém? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Amém? Muito bem, foi um convite muito honroso do pastor Maurício. E diante de um convite desse, o meu coração se enche de temor e tremor diante dele. Porque estar diante da igreja, estar nesta posição nesta noite, é para que eu cada vez mais me sinta bem pequeno, bem diminuído, para que o nome do Senhor cresça. E eu quero ser o mais fiel à palavra possível nesta noite. Quando eu perguntei ao pastor Maurício, qual é o tema? A igreja está seguindo algum tema? Ele disse, não, minha irmã, eu tenho pregado sobre Jesus. Aí eu falei, muito bem, se ele está pregando sobre Jesus, então não vai ter dificuldade, tudo que o coração nosso é cheio da graça do Senhor Jesus, então eu acho que vocês pensaram, então é fácil, né? E eu também, por um momento, cheguei a pensar que seria fácil falar sobre Jesus. Nós sempre achamos que nós podemos falar sobre Jesus. E aí eu pensei, muito bem, eu vou falar o que sobre Jesus hoje? E aí eu pensei sobre os nomes de Jesus. E fui à procura e orando. Essas 24 horas que antecederam esse momento aqui tem sido de muita oração e temor e tremor diante do Senhor. Para falar sobre o nome que é sobre todo nome. O nome maravilhoso de Jesus. E nós vemos aqui na palavra, em Isaías, podemos ler? Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu acho que muitos de nós, quando se fala sobre o nome de Jesus,
Creio que esse versículo vem logo à mente, não é verdade? Acredito que muitas pessoas já até sabiam que eu ia fazer essa leitura. E muitas das vezes nós até cantamos, obrigado, o pessoal do louvor escolheu esse cântico sobre os nomes de Jesus, os nomes de Deus. E por um momento, será que nós lembramos o que nós cantamos? Qual é o peso dos nomes que nós pronunciamos no cântico que mais se identifica com você? Porque o nome de Jesus está ligado à pessoa de Jesus Cristo, mas também à obra de Jesus Cristo. São duas coisas que caminham juntas quando se refere a Jesus. A sua própria vida, mas também aquilo que ele fez com a sua vida. Então caminham juntos. Então os nomes de Jesus têm essa relação. Mas nós, salvos pela graça, predestinados, escolhidos pela graça misericordiosa do Senhor, devemos pensar sobre esses nomes de uma maneira a tornar a nossa vida cada vez mais frutífera, melhor de viver, melhor de ser vista e o melhor que possa representar todos os nomes que nós apreciamos, todos os nomes que nós lemos na Palavra de Deus, todos os nomes que nós cantamos a respeito dele. Essa intimidade que nós devemos ter com a Palavra de Deus nos leva a conhecer o Senhor Jesus de uma maneira grande e conhecer o seu nome. Muitas pessoas aqui, eu acredito, já foram procurar o significado do seu nome. Se eu fosse perguntar quantas pessoas, muitos provavelmente já procuraram o significado. E hoje em dia se procura mais ainda, antes de dar o nome a um bebê que nasce, procura-se um nome que lembre algo bom, que seja relacionado com a família. E os cristãos, de uma maneira geral, procuram um nome bíblico para os seus filhos. Interessante que eu passei por uma experiência na África, e em geral, nos países africanos, você pergunta o nome da pessoa e depois pergunta o seu nome cristão. Então a pessoa tem como se fosse um nome civil e o outro religioso. Porque muitas pessoas também nascem, recebem um nome, são registradas, mas depois de algum tempo que vem a conhecer o Senhor Jesus, a sua vida é transformada, ela assume um nome bíblico para a vida dela. Ou um nome que tenha relação com a vida cristã. Então tem gente que escolhe abençoado. Agora imagina, você se chama João Augusto. E aí você vem à igreja, conhece o Senhor Jesus, o momento que Deus se revela a você, e aí você recebe uma nova vida, você é uma nova criatura, e aí você passa a ser João Augusto. E aí depois a pessoa pergunta, e o seu nome cristão? Abençoado. Então são curiosidades, você passa a perceber que a sua vida mudou. Eu ouvindo um testemunho essa semana de uma pessoa que teve a vida transformada. E a igreja naturalmente parece que o abençoou com outro nome. Nós tínhamos um pastor que sempre brincava conosco e chamava a gente pelo nome e dizia assim, dava um sobrenome. Gina de Deus, Maria de Deus, Luiz de Deus. Então, um certo grupo na igreja nós acabamos nos envolvendo com aquilo e passamos a chamar um ao outro de fulano de Deus. Nós precisamos carregar esse nome conosco de uma maneira que ele seja lembrado da melhor maneira possível.
E aí eu fui, naturalmente, que a gente vai procurando mais informações sobre isso. E aí, então, olhando num livro, quando eu abri o livro, pensando no que eu ia falar, queria saber sobre o nome de Jesus, e fui para um autor e ele conta a história de um professor muito importante. E ele é especialista em cristologia. E ele foi convidado para falar numa convocação para um seminário, que normalmente existe muita pompa, muita cerimônia. E na hora da cerimônia, todos fizeram aquele caminhar com suas togas, seus hobbies, com toda aquela indumentária própria para a ocasião, e todos com maior respeito, esperando aquela pessoa ilustre falar. E acredito que todo mundo já estava pensando que ele ia discorrer, fazer um discurso erudito e falar das mais novas descobertas sobre Jesus. E ele, realmente, para mim, lembrar de todos os detalhes, eu trouxe até o livro para falar, e ele se levantou e, de modo simples, com pausa entre os títulos, ele disse: Cristo, Senhor, Rabi, Filho do homem. E ele começou a citar esses nomes. Vocês imaginam? À medida que vai falando os nomes que têm relação a ver com Jesus e a sua vida e a sua obra. E eu fiquei imaginando quanto tempo ele levou e o que sentiram aquelas pessoas que estavam ali. Certamente ficaram impactadas, como eu fiquei do momento que comecei a me preparar para falar aqui e comecei a ler os títulos, os nomes dados a Jesus. E eu achei que eu não podia guardar só para mim. E eu trouxe para a igreja. Dá para ler? Só no Novo Testamento, nós temos aí 86 referências ao nome de Jesus como... Vamos ler juntos? Advogado. Eu vou ler rapidamente e os irmãos acompanhem. Advogado, tem o texto bíblico, amado, Alfa, Altíssimo, Árvore da vida, Anjo da aliança, Anjo do Senhor, Autor da salvação, Autor da vida, Bendito, Cordeiro, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascual, Consumador, Bispo de nossas almas, Cabeça do corpo, Cabeça da igreja, Cristo de Deus, Cristo Jesus, Caminho, Consolador, Digno, Deus conosco, Emanuel, Estrela da manhã, Estrela da alva, Filho amado, Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, Filho do Altíssimo, Jesus, Juiz, Justo, Leão de Judá, Luz, Legislador, Messias, Mediador, Pão vivo, Príncipe, Noivo, Nazareno, Ômega, Primogênito, Primícias dos que dormem, Pastor, Porta, Pedra angular, Pedra de esquina, Rei dos judeus, Rei dos reis, Rei das nações, Rei de Israel, Raiz de Davi, Sumo sacerdote, Senhor, Senhor dos senhores, Santo, Soberano, Salvador, Todo-Poderoso, Ungido de Deus, Verdade,
vida, verbo, verdadeiro, descendente de mulher, o que batizava com o Espírito Santo, o que dá testemunho de si mesmo, o que haveria de vir, eleito por Deus, fiel testemunha, fiel e verdadeiro, Filho de Deus bendito, Filho do Pai, imagem do Deus invisível, mistério e esperança do ser humano, pedra espiritual, plenitude da divindade, primícia, redentor, libertador. Eu não sei você. Imagina o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos conhece, o quanto Deus detalhou e escreveu a nossa história e como é que Ele revela através da sua palavra os nomes do seu próprio Filho para que tivesse alguma relação com a minha vida, com a sua vida, depois que nós conhecemos Jesus. Todos esses nomes só são capazes de serem compreendidos depois que nós clamamos pelo seu nome. Quando nós dizemos, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele planejou tudo para que nós pudéssemos ter esse filho dele e que crescêssemos no seu nome para poder compreender toda a profundidade de cada um dos nomes que nós lemos. Agora imagina por um instante como eu fiquei para escolher para vocês e dizer qual o nome de Jesus era o meu favorito. Qual o nome de Jesus tinha a ver comigo? Você fez a sua escolha? O que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quantas vezes você já pensou no nome de Jesus? Numa forma de ter tanta propriedade com a sua vida. Muitas das vezes, porque Jesus é fiel. Não é verdade? Porque Jesus é o meu Salvador. E todos aqueles outros nomes, qual deles você escolheria? Quem somos nós para escolher sobre o nome de Jesus? Qual que se adapta conosco? Porque nós temos dificuldade de fazer escolhas nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. Até as nossas escolhas são erradas. Porque nós carregamos essa mancha do pecado nas nossas vidas. E nós precisamos ser completamente libertos e viver uma vida de integridade, uma vida de santidade, para poder fazer até mesmo uma simples escolha como essa. Você escolhe um nome para o seu filho, mas como é que você vai escolher que nome de Jesus se encaixa na sua vida e no seu conviver com as pessoas, no seu ministério, no seu compromisso? Todos esses nomes, a partir do momento que você se identificar com eles, está trazendo sobre a sua vida um peso de responsabilidade sobre a vida cristã. A vida que você deve viver. É muito bom seguir a Jesus. Mas nós precisamos seguir a Jesus conhecendo quem Ele é, o que Ele faz, qual é a sua obra. E não dizer, Jesus é bom, Jesus é fiel, com Jesus eu sou vitorioso. Todas essas coisas você diz, você canta. Nós cantamos que Ele tem o nome sobre todo nome, sobre qual existo. E qual é a sua existência com relação ao nome de Jesus? Eu estava vendo um programa e um empresário muito
muito importante. Ele foi presidente da Microsoft. E aí fizeram uma pergunta para ele: o que eu preciso para ser um funcionário da Microsoft? Para ser funcionário, para você ser, na realidade, o que você vai carregar o nome daquela empresa. E eu fiquei esperando a resposta dele. E ele disse assim: precisa ter um brilho no olhar. Ele falou muitas outras coisas depois disso. Eu não lembro de mais nada do que ele falou. Me fixei no que ele disse, um brilho no olhar. E eu disse: quem é que pode ter um brilho no olhar sem conhecer Jesus? Vocês conhecem alguém que possa ter um brilho no olhar sem conhecer Jesus? Sem conhecer os nomes de Jesus? Sem viver o que o nome de Jesus significa? E quantas pessoas te conhecem pelo olhar? Porque você carrega o nome de Jesus na sua vida. O nome de Jesus tem um peso muito grande na nossa vida, porque todos esses nomes que foram atribuídos a Ele foi por causa de um grande sacrifício, para que a graça nos alcançasse. O nome de Jesus Cristo está ligado a um sacrifício da cruz do Calvário, que nem eu nem você jamais podemos pensar em como isso seria resolvido, a não ser através de Jesus. E imagina que para carregar o nome de uma empresa, você precisa ter um brilho no olhar. O que isso diz para você? Quando você diz que é membro da Igreja Presbiteriana Moriá, qual é o brilho que está no seu olhar? E quando você diz que é salvo por Jesus Cristo, o Consolador, o Redentor, aquele que vive para sempre, o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, quando você fala sobre este nome, qual é o brilho do seu olhar? Nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus, e nós temos um compromisso muito grande, porque nós somos chamados para viver sob a soberana vontade do Senhor. E tudo na nossa vida deve refletir essa imagem de Jesus. Não há diferença para nós cristãos. O nosso compromisso com esse nome não pode fazer na nossa vida nenhuma diferença se eu estou na vida na igreja, na prática da igreja, no meu trabalho, na minha escola, na universidade, nas minhas viagens, no meu lazer. Nada pode ser diferente. A minha postura daquele que carrega o nome do Senhor Jesus deve ser sempre a mesma. E eu li uma coisa interessante que diz assim: Deus está tão presente no trabalho de cavar a terra como na prática de ir ao culto. Quando nós carregamos o nome de Jesus, a nossa volta só pode refletir esse nome. Mas como nós vamos fazer isso? Senhor Jesus, Ele carregava o nome do próprio Pai. Ele, sendo Deus, foi escolhido para carregar esse peso tão grande. Para nós, o peso foi aliviado pela cruz, mas nós devemos tomar a responsabilidade desse nome e viver o nosso dia a dia com o nome Gina, que pertence ao Senhor Jesus. Eu não tenho outra escolha
mas eu tenho que carregar com muito carinho, com muito cuidado. E eu não vou poder fazer isso sozinha. Ninguém pode fazer isso sozinho. Somente pela graça. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não temos como provar, nós não temos como fazer as obras do Senhor Jesus, mas Ele pode. E nós devemos caminhar de tal maneira que cada dia mais esse nome nos faça produzir frutos para a eternidade. E é quando nós caminhamos com alegria e tomando a responsabilidade de que Ele é o pão vivo. Se o Senhor Jesus é o pão vivo, significa que nós precisamos alimentar a multidão, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas trevas. Mas para que a gente faça isso, nós precisamos nos alimentar dele. Se nós escolhermos ele como sumo sacerdote, quem é que vai reger, quem é que vai instruir o meu lar? Como é que o pai de família vai carregar o nome de Jesus dentro da sua casa para fazer com que a sua família se reúna em volta da palavra de Deus, para a leitura da palavra de Deus e orar? Ele vai lembrar: eu carrego esse nome, eu fui chamado pelo Senhor para ser o sacerdote do meu lar. Como é que eu vou chamar o Consolador se eu não experimentar na hora da dor, na hora que eu sentir uma dor muito grande por alguém que está perdido? Porque a nossa vida não é chorar tão somente pelas vidas que se perderam por causa de um tufão, por causa de um acidente de moto, por causa de uma tragédia, uma enfermidade, mas chorar por aqueles que estão caminhando para o abismo. E é a mesma maneira como o Senhor nos consola. Esse nome Consolador deve fazer parte da nossa vida no dia a dia. Esse nome de Jesus deve estar nos nossos lábios para ajudar a consolar quem está sofrendo. Porque o Senhor nos consola quando nós choramos pela alma perdida. Nas bem-aventuranças nós aprendemos que bem-aventurados que choram. Mas será que é o resmungão? Será que é o que chora porque quer um carro novo ou alguma outra coisa? O nosso choro deve ser sempre por aqueles que estão sofrendo sem Jesus. Eu creio que os irmãos vão buscar nessa lista e vão procurar compreender mais sobre esse nome de Jesus. Naturalmente que pastor Maurício vai falar para vocês sobre o grego, sobre o hebraico, ele vai trazer para vocês profundidade sobre o nome de Jesus. Mas eu gostaria simplesmente de lembrar com os irmãos sobre os nomes de Jesus que nós escolhemos. Qual deles se adapta à sua vida? Mas não é qual deles se adapta à sua vida. Qual deles você está disposto a pagar o preço de carregar esse nome? Às vezes é muito fácil. Muita gente acha fácil falar de Jesus, entregar folhetos. Às vezes nem lê o folheto, mas entrega. Mas nós precisamos conhecer Jesus de perto e os seus nomes farão muito mais sentido na nossa vida. Quando nós pensamos sobre a nossa vida diária e buscamos na palavra de Deus todos os nomes de Jesus, qual deve ser a nossa atitude? Com qual desses nomes você quer se parecer mais? Em qual desses você vai demorar mais tempo orando para que você seja mais parecido? O Jesus misericordioso?
O Jesus que atende a necessidade do outro? O Jesus que traz paz? O Jesus conselheiro? Qual desses nomes? Jesus Santo? Muitos dos atributos de Jesus Ele compartilha conosco. E nós devemos estar atentos a isso, para viver uma vida mais abundante. O nome de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Soberano Senhor. Um dos nomes que Jesus mais atribuía para si era Filho do Homem. Vocês lembram em várias passagens. O que ele queria dizer sobre isso? Jesus estava carregando sobre si o peso da sua humanidade como Deus. Ele veio, se fez homem, para que você e eu pudéssemos compreender esse sacrifício tão grande e Ele compartilhar esses nomes. Será que nós somos despertados? Ou seremos despertados para uma semana que entra, descobrindo quais são os nomes de Jesus, que eu vou tentar cada vez mais ficar parecido? Nós não vamos conseguir muita coisa. Mas se esses nomes que você procurar na palavra de Deus começar a fazer em você sentir o quão pequeno nós somos. Se nós começarmos a pensar o quanto mais eu preciso de pureza na minha vida, quanto mais eu preciso de santidade na minha vida, quanto mais eu preciso me desprender, quanto mais eu preciso ouvir, quanto mais eu preciso sentir, quanto mais eu preciso contribuir, nós vamos procurar ser mais parecidos com os nomes de Jesus. E à medida que nós formos vivendo isso, buscando esses nomes, vamos entranhando dentro de nós essa alegria tão grande, nós vamos começar a poder dizer: eu carrego o nome de Jesus. Ser salvo, ser batizado, é muito bom. Mas e depois? E depois que a água seca sobre a nossa cabeça? E depois que os flashes somem? Depois que você postou no Facebook sobre o seu batismo, sobre a sua profissão de fé, qual é o nome que as pessoas vão te dar por causa do nome de Jesus? Qual é o nome que as pessoas te dão porque você segue este nome? Qual é a importância que tem a sua vida com relação ao nome de Jesus? É muito bom quando nós representamos o nome da família. E tem pessoas que o nome da família é tão importante que ela vai agregando os sobrenomes. Casou, aí ela agrega o seu sobrenome mais o sobrenome da outra família para poder mostrar mais importância. Mas o nome que é sobre todo nome é Jesus. O nome que transforma vidas é Jesus. O nome capaz de salvar é Jesus. O nome que nos traz para o caminho e que é o caminho é Jesus. E é por isso que nós devemos pensar na nossa vida. O que é que eu estou fazendo ainda que ainda não proclama este nome na minha vida? Se você entrou hoje aqui e anda distante desse nome, que o Senhor possa ministrar o seu coração. Que o nome dele é amor. E ele nos ama
mesmo apesar dos nossos pecados. Ele veio, se sacrificou por causa dos nossos pecados. E é esse amor que Ele quer te dar. É esse amor que Ele espera de você. Um amor imperfeito. Nós temos um amor imperfeito. Mas Ele não. Ele é o perfeito. Ele é o amor eterno, misericordioso, bondoso. E nós, que fomos escolhidos pela graça, como é que nós podemos pensar o que tínhamos para sermos escolhidos por Deus? E Ele nos conhece pelo nome. Que nós possamos pensar sobre essa graça. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Jesus morreu em meu lugar, para que eu proclame o seu nome, onde quer que eu vá. No meu falar, no meu andar, no meu agir, no meu pensar, no meu caminhar, indo e vindo, deitando e levantando, o nome de Jesus está gravado aqui. E nós precisamos nos identificar com os nomes de Jesus para viver uma vida que reflita não apenas o seu nome, não apenas quem é Jesus, mas reflita as obras que Ele fez, para que possamos fazer as mesmas obras e o nome dele ser glorificado. Apenas o nome de Jesus é glorificado, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e o seu favor. E que nós possamos pensar sobre este nome, a partir de hoje, de uma maneira que nós possamos fazer diferença, não só aqui dentro da Igreja Moriá, no bairro, na cidade, quando você atravessar as fronteiras de um estado para o outro, que o nome de Jesus seja conhecido na sua vida e que realmente eles possam dizer: este é o nome sobre todos os nomes. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar o nome de Jesus. Enquanto você canta, não cante mais da mesma forma como cantava antes.
Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o teu nome, o Messias esperado. Todo louvor, todo Jesus.